poesia é um recurso que nos possibilita um resgate das realidades transitórias. O texto resguarda a experiência de maneira que ela não passe, que não caia no esquecimento. A poesia é o texto que foi tocado pela beleza. O discurso poético extrapola os limites do conceitual, isto é, daquilo que nós podemos dar nome, e condensa o dom de sugerir ao invés de explicar. Existem pessoas que insistem em questionar sobre a utilidade de um poema. E eu sempre digo que um poema não serve para nada. É absolutamente inútil porque não pertence ao mundo das utilidades. O substrato do poema é a simbologia. Ele não é tecido de matéria que pode ser mensurada ou que possa nos servir para alguma coisa. Eu, particularmente, amo a poesia e vejo nessa forma de descrição do mundo um caráter profundamente redentor, visto que ela resguarda o poder de me religar a mim mesmo e aos outros de um jeito mais aprimorado. Tudo que é poético é naturalmente belo, leve e por isso tem o poder de nos elevar. A natureza poética é muito rica de detalhes. Tudo que está tocado por ela tem o poder de produzir a experiência do assombro. Assombro na filosofia é o mesmo que encanto. Realidades que assombram são aquelas que nos abrem os olhos e que nos despertam a curiosidade e que nos alimentam o desejo de irmos além. O poético é um movimento que gera em nós um raciocínio circular. Aquele raciocínio que nos permite uma associação mais abrangente porque não é pontuada. Não sabemos onde começa nem onde termina. A linguagem poética não se limita ao mundo das palavras ditas ou escritas. Podemos identificar o poder da linguagem poética no cotidiano da vida, por exemplo. Eu me recordo que quando eu era criança, passava horas e horas a observar minha mãe no trabalho com suas mudas de alface. Ela as retirava da sementeira e as replantava nos canteiros onde elas cresceriam definitivamente. O gesto era mais que um gesto. Eu reconheci em suas mãos, em seu jeito de fazer, um acontecimento superior àquele que meus olhos enxergavam e que poderia muito bem ser feito por uma outra pessoa. Hoje, depois de tanto tempo já vivido, distante daqueles dias de infância, eu reconheço nas mãos de minha mãe a natureza dos gestos poéticos. Plantar a terra era mais que o cumprimento de uma necessidade, mas era encontrar um valor que parecia se esconder naquelas pequenas mudas verdes. A vida humana, minha gente, é feita de gestos. Eles podem ser poéticos ou não, depende de como os realizamos. Gestos poéticos passam pela concretude da necessidade, mas não morrem nela porque vão além. Um jantar, por exemplo, pode ser o cumprimento de uma necessidade. Matar a fome, chegar à saciedade é o objetivo e, por isso, não precisamos de muito tempo. No espaço de 20 minutos, nós somos capazes de resolver de maneira prática a nossa necessidade de alimentação. Por outro lado, um jantar pode se tornar um conjunto de gestos poéticos. Convidar as pessoas, escolher o cardápio, preparar os alimentos, o ambiente. Todas essas necessidades práticas e concretas são realizadas, mas há um elemento novo que transcende, isto é, vai além de tudo aquilo que consideramos ser a necessidade da hora. O que extrapola, transcende e vai além, participa da natureza dos gestos poéticos. O sentar à mesa não tem como único objetivo a saciedade da fome do corpo. Há um prazer a mais a ser buscado. O estar junto de quem se ama e de quem se quer bem torna-se tão fundamental quanto o alimento que nós vamos consumir. A mesa é um lugar sagrado, pois é ali que nos alimentamos de carboidratos, proteínas, mas também de olhares. A fome a ser saciada vai além da fome do corpo, e por isso a mesa deveria ser um ritual poético. Gestos poéticos são capazes de fortalecer as pessoas que por eles são tocadas. As relações que não dispensam os gestos poéticos são relações mais leves e realizadoras. Sempre que estamos ao lado de alguém,
corremos o risco da redução utilitarista, isto é, da relação objetal. Aquele que está do meu lado representa uma utilidade ou não. O desafio consiste em viver o equilíbrio entre a utilidade e o significado. Os gestos poéticos pertencem ao mundo dos significados e, por isso, eles vão muito além da utilidade. Por que esperar o outro para jantar? Ou por que temos que permanecer à mesa se a nossa necessidade de alimentos já não existe mais? Essas perguntas representam nossas utilidades. Certa vez, um grande amigo me aconselhou que sempre que eu estivesse à mesa com alguém, que eu nunca buscasse com rapidez a saciedade da minha fome. Eu perguntei o porquê e ele me disse com muita sabedoria que era para eu não perder o desejo de continuar sentado à mesa com os outros. Talvez seja por isso que a escritora Adélia Prado tenha dito de forma tão simples, mas profunda: eu quero é fome. É verdade, a fome nos mantém vivos, porque a vida sobrevive de desejos. Gestos poéticos nos ajudam no processo de tornar-nos pessoas. Eles facilitam a minha integração pessoal e com os outros. É como se funcionassem como uma costura interior que depois me permite ser com os outros. Minhas pequenas costuras, suturas, são feitas com linhas de gestos poéticos. É um processo de restauração de Deus em mim por meio dos que me encontram. Gestos poéticos são redentores, porque nos retiram da condição de condenados, esfacelados, descosturados, para nos garantir o retorno ao molde original. Uma mesa posta, por exemplo, pode ser um lugar de reconstrução humana. Dividir o mesmo espaço, a palavra, a dor e a alegria de ser gente é uma forma interessante de fortalecer os vínculos que nos congregam. A vida contemporânea e suas pressas nos retiram dos gestos poéticos. Temos uma dificuldade maior com as vagarezas. A urgência é uma das principais características de nosso jeito de viver. A estrutura do mundo nos apressa. Restaurantes que atendem aos apressados estão repletos de estranhos. A refeição está longe de ser um momento de encontro. Antes, a demora do cozimento no fogão a lenha. Agora, a praticidade de uma comida congelada que no forno de micro-ondas fica pronto em menos de 10 minutos. A vida está se desprendendo dos gestos poéticos. Está ficando lógica demais. Não há poesia num forno elétrico, mas no forno a lenha nós ainda podemos perceber essa poesia. A manutenção do fogo, a lenha preparada, o cheiro bom de assados caseiros, deixando a casa com cheiro de família. Cheiro que aconchega, que faz bem. Com a vida prática, os pães não são feitos mais nas nossas casas. Chegam das padarias e não têm muito o que nos ensinar. Alguém os preparou para que fossem vendidos e só. Em casa, as razões superam a necessidade, mas na padaria não. Uma coisa é certa: nós estamos cada vez mais privados dos gestos poéticos. A vida contemporânea nos acorrentou nos cativeiros da pressa, das urgências, uma forma de sequestro da nossa subjetividade por meio de uma mentalidade que nos obriga a trabalharmos mais do que deveríamos. Mentalidade que nos coloca nas grades do desassossego constante. Nosso mundo cresceu demais, as possibilidades são inúmeras e não queremos perder absolutamente nada. O nosso descanso é dificultado pelos estímulos de cidades que não adormecem. Antes, a vida e seu derramamento de sombras que nos adormeciam. Agora, a noite e suas luzes imitando o dia, acelerando ainda mais os que já deveriam estar na cama há muito tempo. Mentalidades que nos roubam a saúde e que desordenam nossa regra natural. Estímulos constantes para que o mundo não pare, para que o consumo não cesse, para que a pressa não deixe de continuar nos apressando. CançãoNovaPlay.com. Assine já!